Abra sua Bíblia agora comigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Eu quero ler a partir do verso 22 até o verso de número 33. Nós pensássemos nessa manhã sobre algumas questões importantes, fazermos uma avaliação, pensando sobre quando os planos mudam. Esse é o título da nossa mensagem nessa manhã. Quando os planos mudam. Leiamos. Na verdade, eu leio e os irmãos acompanham. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver, primeiro, desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar uma vez mais. Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã pela alegria, ó Deus, de estarmos na Tua casa, de separarmos esse tempo de culto, de celebração, de adoração ao Teu nome. Deus, não há outro propósito. Fomos criados com este propósito de glorificar o Teu nome, de exaltá-lo para sempre. Deus, nós que não merecíamos absolutamente nada, mas pela graça o Senhor nos chama, nos salva, nos elege e nos faz participantes, ó Deus, do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. E assim, Pai, nós queremos demonstrar a nossa gratidão em louvor, queremos demonstrar, ó Deus, a nossa gratidão em serviço, queremos demonstrar, ó Deus, a nossa gratidão, ó Pai, em fazendo aquilo pelo qual o Senhor nos chama. Nessa manhã, que o recado do Senhor ao nosso coração, ó Deus, seja compartilhado para com essa igreja, ó Deus, e habite nos corações, ó Pai, e nos faça, Deus, perceber, compreender, entender que o Senhor é Deus soberano, que a Tua vontade, ó Deus, ela prevalece independente das nossas, e que o Senhor já tem tudo estabelecido, firmado. Compete a nós, ó Deus, participar da vontade do Senhor, ó Deus, e cumprir os planos e os propósitos pelos quais o Senhor nos chama. Abençoe nessa manhã a Tua igreja, abençoe que cada pessoa, cada família representada, aqueles que não puderam estar conosco, ó Deus, que o Senhor continue sustentando
e conduzindo, Deus, essa igreja nesse lugar para a glória do Senhor. Fala conosco agora pelo Teu Espírito, nós te suplicamos, ó Deus, e oramos assim, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quando os planos mudam, irmãos. Provérbios, capítulo 16, verso 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós conhecemos isso, nós entendemos essa palavra, né? Às vezes é difícil aceitá-la, não é verdade? Mas nós entendemos. Em toda a Escritura, nós podemos ver que esta verdade, ela se confirma na vida dos servos do Senhor. E eu vou citar aqui alguns personagens, alguns episódios que deixam muito claro essa verdade de que o homem pode fazer planos, mas que a verdade, a vontade, ela prevalece, é a do Senhor. Por exemplo, quando nós olhamos na vida de Jó, você conhece bem a história, e no finalzinho, depois de tudo que ele passou, aquela tribulação, aquelas situações difíceis, né, no meio de um grande furacão, no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande provação, perdendo suas posses, perdendo a sua família, perdendo os seus bens, perdendo a sua saúde, a frase que fica e que ecoa aí para nós é: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não falou isso num contexto de abundância, de facilidade, de fartura, de saúde. Não. Ele falou isso dando uma resposta ao seu próprio coração e também para que nós pudéssemos entender que é Deus que dá e é Deus que tira. Abraão, no caso de Abraão, nós encontramos um homem que foi chamado na sua velhice, um gentio que precisa agora fazer parte de uma aliança com Deus, e agora vem em cima de uma promessa de uma posteridade, uma promessa de um herdeiro, e no meio daquele conflito todo, um filho nasce, uma promessa é dada, a esperança renasce, e um sacrifício é solicitado. O próprio filho. Uma prova de que, de fato, Abraão amava a Deus. Uma prova de que, de fato, ele dependia do Senhor. E no meio desse movimento, ele segue com seu filho, solitariamente subindo aquele monte, apenas com um feixe de lenha e fogo na mão, um cutelo na cintura. E ali naquele momento, o filho olha para o pai e fala: pai, temos tudo, mas cadê o sacrifício? Cadê a oferta? Cadê aquele que será sacrificado? E ali Abraão declara: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Filho da velhice, a promessa da herança. E nós encontramos lá, em Hebreus, a fala do escritor dizendo que ele creu, que mesmo que fosse morto, o filho da promessa, Deus teria poder para ressuscitar. Portanto, chamado pai da fé. Os planos de Abraão eram um, Deus mudou para que ele entendesse que é ele que reina, que governa. Moisés é um outro exemplo que nós encontramos claramente na Bíblia. O grande pastor de ovelhas, né? Na verdade, o grande rei, príncipe do Egito, que se transformou em um pastor e que é chamado para uma obra que ninguém queria, nem ele mesmo. Mas Deus muda a história de Moisés e faz dele o grande profeta do Antigo Testamento para seguir a Deus. E naquele momento ele declara: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Ele fala isso para Faraó: deixa que o povo venha celebrar. Mas os planos mudam.
o povo se corrompe e Deus tem que agora ajustar novamente, afinar numa sintonia para que aquele povo entendesse quem é Deus. E eles vão vagar 40 anos no deserto. Davi, quem não olha a vida de Davi para ver como é que os planos na vida de Davi mudaram constantemente. Ano passado eu preguei um ano inteiro sobre a vida de Davi, olhando os detalhes deste homem segundo o coração de Deus, e vendo que, de fato, aquele homem, um grande guerreiro, um grande servo de Deus, um pecador, mas um homem separado, porque, de fato, ele entendia e tinha a habilidade de se arrepender, a capacidade de crer em Deus. E naquele momento, no meio de uma perseguição injusta de um rei que agora quer matar Davi, ele tendo a oportunidade de se refugiar, de viver ali naquele deserto quase 20 anos, fugindo de Saul. Ele então tem a oportunidade ali de ver situações, e ele vê os guerreiros, ele vê o combate, ele vê a luta, ele vê tudo, e naquele momento de profunda sede, o que acontece? Ele suspira. E a fala de Davi: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Algum dos seus guerreiros principais ouviu o suspiro de Davi, porque estava próximo a ele, e você conhece a história. Eles entram, eles vão, eles pegam a água do poço, eles trazem ali para Davi, pensando que estavam fazendo algo extraordinário, de fato algo extraordinário, mas Davi simplesmente toma da água e oferece em libação a Deus. Por quê? Planos mudam. Ele não poderia tomar aquela água, porque aquela água simbolizava o risco eminente dos seus homens. Assim nós aprendemos com Davi, que ele abandona a água fresca, porque ele entende a vontade de Deus em cima daquele momento, daquela história. A igreja, como não lembrarmos da igreja, quando o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa igreja somos nós. Essa palavra de Jesus foi para nós. Nós somos a igreja de Jesus, que Ele, há muitos e muitos anos, estabeleceu pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário. Mas os planos mudam, Muitas vezes nós não estamos fazendo da forma como Deus estabeleceu, ou nós não estamos conseguindo caminhar do jeito que Deus planejou, ou então nós estamos achando que estamos caminhando diferente, mas estamos caminhando na direção que Deus tem colocado. E por último, o apóstolo Paulo, quando então aqui, nesse contexto de Romanos, no capítulo 15, então ele está expressando o seu desejo profundo de ser enviado pela igreja de Roma como missionário à Espanha. Ele entende que o campo missionário, a ação dele já estava completa. Tudo que ele podia fazer, ele fez, fundando, abrindo igrejas, e ele entende que agora ele precisa ir para a Espanha, porque a Espanha era um país não alcançado, a Espanha era um país de bárbaros, a Espanha era um país que precisava ser evangelizada, e então ele escreve uma carta à igreja de Roma, pedindo passagem, pedindo abrigo, pedindo um tempo, pedindo que envie, pedindo sustento. E ele declara: mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quanto em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da sua companhia. Os planos mudaram. Paulo nunca chegou à Espanha. Portanto, meus irmãos, é em cima desse contexto que nós lemos aqui, que eu queria que vocês pensassem sobre como que os planos mudam. Nós encontramos aqui claramente o apóstolo Paulo com um propósito
propósito muito bem definido. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando do apóstolo Paulo. Um homem que tinha uma intimidade profunda com o Senhor e um desejo profundo com o Senhor. Um homem que ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um homem que clamou 3 vezes para que Deus pudesse livrá-lo de um espinho que atormentava. E nós não estamos falando de algo físico somente. Este homem que agora é considerado e declara que ele é ministro, olha só o verso 16 do capítulo 15. Ele diz então, fazendo a explicação sobre o seu ministério, sobre quem ele é, ele declara lá: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo se declara aqui como apóstolo de Cristo e coloca ele agora nessa condição, debaixo de uma jurisdição sobre o povo de Deus, seja ele gentio, seja ele judeu, apesar de que Deus o chamou especificamente para ser apóstolo dos gentios. Ele se declara aqui como ministro. A palavra aqui no grego, liturgos de Cristo, ou seja, é uma linguagem sacerdotal que declara claramente uma função sacerdotal. O serviço público para ele como sacerdote ali, ele era então considerado nessa palavra um funcionário do templo. E tinha uma tarefa muito importante: exercer um sagrado encargo, ou seja, um encargo sacerdotal, de quê? Anunciar o Evangelho de Deus. Esse encargo que Paulo coloca aqui sobre os seus ombros, a responsabilidade, o desejo de ministrar, de ser um profeta, de ser um apóstolo, de ser um missionário, de ser um servo do Deus Altíssimo, também, meus irmãos, precisa estar sobre nós. Sobre cada um de nós, a mesma responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Esse Evangelho que ele considerava que fosse então a pregação do Cristo ressuscitado. Cristo que morreu e ressuscitou. A cruz de Cristo. Portanto, algo que precisa estar muito bem entendido nas nossas mentes, o que ele fez por nós e o que nós precisamos agora proclamar. O desejo profundo do coração de Paulo era alcançar locais aonde não estivessem ainda o Evangelho de Cristo. Ele que é sacerdote, ele que é serviçal do templo, ele que é ministro de Cristo. Afinal, a sua exposição sobre os seus planos aqui, se você observar aí o título, né, que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou, isso aí não é nada canônico, né? Isso aí é só uma observação, uma pequena separação para que você entenda que ele está mudando aqui a temática, diz os planos de Paulo. Portanto, a sua exposição dos seus planos, do seu desejo, no finalzinho da carta que ele escreve aos Romanos, um dos principais tratados teológicos que nós encontramos aqui, Paulo depois aborda todos os pontos da fé cristã, da teologia bíblica e de tudo aquilo que é relevante para a vida de uma igreja, de uma vida de um crente. E agora ele estabelece aqui, resolve declarar para aquela igreja, que ele escreve essa carta, os seus planos. Paulo está, portanto, aqui claramente percebendo que alguma coisa mudou. Paulo ora: lutem para que 3 coisas aconteçam. Está aí nos versos 31 a 32. O que Paulo quer que aconteça? O que Paulo pede para que aqueles irmãos o ajudem em oração? O que ele expõe aqui claramente? Verso 31, a parte A, diz: para que ele se veja livre dos rebeldes da Judéia. Primeira coisa que Paulo pede: olha, me ajudem em oração para que eu seja livre desses rebeldes da Judéia. Segunda coisa que ele pede:
ainda no verso 31, a parte B, para que a oferta que ele diz que recebeu dos crentes da Macedônia, que ele está levando ali para Jerusalém, em resposta à fé que foi dada, que foi pregada, dos judeus que estavam em Roma, os judeus que converteram, os gentios que converteram através do testemunho desses judeus que foram levados na dispersação, e que então aqueles gentios convertidos então foram crendo e vendo as necessidades, e reuniu ofertas da Macedônia para que ele pudesse ir. Ele peça para que a oferta fosse bem aceita pelos santos. E o verso 32, ele pede para que orem, para que os romanos recebessem com alegria e o enviasse para a Espanha. 3 pedidos do apóstolo Paulo, que ele compartilha com a igreja, que não foram atendidos. 3 pedidos, 3 situações que os planos mudaram na vida do apóstolo Paulo. Deus não atendeu as orações de Paulo, não como ele queria, não da forma como ele desejou, não da forma como ele pensava. Queridos, quando os planos mudam, e nós vamos ver aqui nos 3 pedidos de Paulo, como é que nós podemos aprender algumas lições importantes para nós. Primeiro, verso que nós lemos aqui, para que ele se veja livre dos rebeldes, da Judéia, isso não aconteceu. Quando você abre lá em Atos, capítulo 21, você vai perceber que Paulo, na verdade, Lucas narra esse percurso dele, quando Paulo chega na Judéia, quando Paulo chega em Jerusalém, que é o objetivo dele de ir levando aquela oferta, imediatamente alguma coisa muda. E você vai ler aí, Paulo chegando em Jerusalém, no capítulo 21, a partir do verso 17, e quando ele chega lá, Tiago, o irmão de Jesus, então começa a falar: olha, Paulo, o pessoal aqui está falando algumas coisas contra você. O pessoal está falando que você está abandonando os ensinamentos de Moisés. Ele está falando que você não é mais zeloso com a lei. Eles então aqui estão falando que alguma coisa mudou. Olha, verso 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E naquele momento, então, Paulo começa a perceber que ele é instruído por Tiago a fazer alguma coisa. Verso 24, toma-os, purifica-te com eles, e faze a dispensa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Paulo é forçado a fazer um voto de raspar a cabeça, algo que era um símbolo que havia deixado de existir, para que então ele pudesse de alguma forma ganhar a atenção daqueles irmãos que estavam questionando de fato o seu ministério. Ele chega ali, é instruído por Tiago a fazer esse voto, que tinha o único objetivo de agradar os judeus, para que eles pudessem saber que Paulo continuava sendo um judeu. Como pregador aos gentios, eles estavam questionando quão gentio Paulo se tornou. E ele tem agora que ficar numa atitude em que o colocou completamente fora dos seus planos de ação. Porque aqueles rebeldes queriam atacá-lo. Aqueles irmãos que estavam ali queriam, de alguma forma, ir contra a vida de Paulo. Após 7 dias de purificação, Paulo vai ao templo e foi pego pelos judeus e é levado preso para Cesareia. Portanto, meus irmãos, o primeiro pedido de ajuda ou de oração que Paulo pede para aqueles irmãos se ficar livre, se ver livre dos rebeldes da Judéia,
não aconteceu. Segundo o pedido que Paulo faz, é para que a oferta que ele estava levando ali para Jerusalém fosse bem aceita pelos santos. Também a oferta, também a coleta não foi bem recebida pelos santos. Nós vimos aqui no verso 21, quando eles então começam a questionar. Estava dizendo aqui que Paulo falava contra o templo, Paulo falava contra a lei, Paulo falava contra Moisés. Quem está dizendo isso? Aqueles santos que estavam recebendo a coleta. Que essa desconfiança da liderança da igreja acarretou então aquele voto, mesmo Paulo sabendo que os ritos já haviam cessado, que ele não precisaria fazer mais por fé, por amor, pela igreja, ele fez, mesmo assim foi apanhado pelos inimigos. A oferta era uma forma ali, portanto, que ele entendia de quebrar o gelo com os judeus convertidos, pois ela vinha de gentios convertidos. Até o dinheiro, a coleta, a ajuda, deveria ser de uma fonte em que os judeus consideravam justa, pura, limpa. E aqueles gentios convertidos sentiram no coração o desejo de ajudar aquela igreja. E mesmo assim, ela não foi bem recebida pelos santos. Não. Segundo o pedido de oração do apóstolo Paulo, também não foi atendido pelo Senhor. E o terceiro pedido que ele faz, para que os romanos o recebessem com alegria e o enviassem à Espanha. Esse foi o terceiro pedido do apóstolo Paulo aqui. E nós vemos claramente que a ida de Paulo a Roma, num contexto de missionário, num contexto de apóstolo, num contexto de irmão, isso não aconteceu. Não aconteceu. Paulo foi a Roma, sim, mas como prisioneiro. 4 anos depois. 4 anos depois, o apóstolo Paulo entra pelos portões de Roma. E ali, então, não como pregador, não como missionário daquela igreja, mas como prisioneiro. Foi considerado um preso político. 2 anos em Cesareia, numa fortaleza, preso. Meses em embarcações e naufrágios. Lá nós conhecemos a ilha de Malta, né? Quando ele foi picado por uma víbora e que todos achavam que ele ia morrer. Atos capítulo 22 até ao capítulo 28, você vai ver toda essa trajetória do apóstolo Paulo em direção a Roma. Não para ser apoiado pela igreja, não mais para ser enviado à Espanha como missionário, mas preso. Quando os planos, meus irmãos, mudam, né, nós precisamos perceber qual é a vontade de Deus. Ele foi levado a Roma, acorrentado à guarda pretoriana ou à guarda de César. Ali então nós podemos perceber que durante esse período ele estava preso, acorrentado, podia escrever algumas coisas, podia fazer, mas a sentença estava lançada, estava aguardando o seu martírio, estava aguardando, né? E fica aqui, abre parênteses aqui, para que vocês também possam, se não viram, assistir o filme de Paulo. O mais importante é o amor. Para mim, o melhor filme já feito desse cenário da Escritura, um filme extraordinário, emocionante. Quando os planos mudam pela vontade de Deus, o que acontece é sempre melhor. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi melhor. Foi melhor. Paulo foi preso. Talvez você fale assim, mas a prisão é algo terrível, né? Pois é, mas foi na prisão que o apóstolo Paulo escreveu as chamadas cartas de prisão. Ele escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a carta aos Colossenses, ele escreveu a carta a Filemon.
Deus para o apóstolo Paulo em uma cadeia para que ele pudesse então escrever cartas de orientação às igrejas que ele mesmo havia fundado, para que aqueles irmãos pudessem continuar a sua caminhada, a sua luta, sendo encorajados, fortalecidos. E quando você pega essas cartas, você percebe o contexto dele escrever. Estando encarcerado, a tônica dele não é murmurar, não é reclamar, é alegrar-se no Senhor, entendendo que ele é um servo, que ele cumpre a vontade de Deus, que mesmo o plano dele, tendo sido mudado, ele está servindo ao Senhor de alguma forma, porque Deus é soberano. Paulo está preso e pôde, nesse contexto de prisão, de julgamento, de estar na presença de autoridades, testemunhar de fato do Evangelho do Senhor Jesus. Em Cesareia, esteve diretamente com o governador Félix, também perante Festo e perante o rei Agripa. Em todos esses momentos, tribunais, julgamentos, ele testemunhou da sua fé, do que aconteceu, da sua vida, simplesmente a sua vida, que ele carregava as marcas de Cristo. Que outra oportunidade ele poderia ter? Que outra oportunidade ele poderia ter de estar diante de reis, governadores, autoridades? Essa semana eu estava assistindo a biografia, a história belíssima da vida de Billy Graham. Já está aí em alguns canais privados aí sobre a história de Billy Graham. Eu não sei o que você conhece desse homem, mas vale a pena conhecer. O homem que esteve andando com todos os presidentes dos Estados Unidos, andava no carro dos presidentes, andava na casa, pregava seus sermões a milhares e milhares de pessoas se decidiram por Cristo através das cruzadas desse homem. Os presidentes chamavam para tomar decisões, para que ele pudesse orar por eles. Todos os presidentes dos Estados Unidos, desde a gestão Billy Graham, tinham aquele homem como um homem de Deus, se sentiam apacentado, pastoreado por ele, mesmo não crendo, mesmo não sendo servos de Deus, mas clamavam para que aquele homem estivesse ali orando por ele. Um apóstolo Paulo, como se fosse, pedindo conselhos, um homem como nós, irmãos. Vale a pena conhecer um pouco da história desse homem. Foi velado em um lugar de honra, que só presidentes foram. Portanto, Paulo mesmo nesse processo de prisão, testemunhou do poder de Deus. Em Roma, ele foi acorrentado, diz o texto aqui, por soldados da guarda pretoriana. E a guarda pretoriana, meus irmãos, era a guarda de César. César queria tanto matar a Paulo, considerando todos os seus crimes e tudo aquilo que falava contra ele, que ele manda a sua própria guarda pessoal vigiar o apóstolo Paulo, como se ele fosse fugir do propósito de Deus. Mas nesse momento, aquela guarda também tem a oportunidade de ouvir sobre o Cristo que morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo fala no finalzinho da sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, quando ele faz as saudações, onde ele fala todo o tempo sobre alegria. Mais de 12 vezes é citado a palavra alegrar-se, alegrai-vos, alegrem-se, estando em prisão. E no finalzinho, no capítulo 4, quando ele faz gratidão, ele tem uma extensa lista de pessoas que ele vai agradecer. No verso de número 22, ele diz assim: saudações e bênçãos, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ele está falando da guarda pretoriana. Saúdam os irmãos da guarda pretoriana, que se converteram quando tiveram a oportunidade de conviver com o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, os planos mudam, porque Deus é soberano.
Os planos mudam porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer, principalmente no cenário da igreja. Nós precisamos fazer planos, nós precisamos projetar, nós precisamos fazer o nosso papel como administradores. E essas considerações que eu queria trazer para os irmãos aqui nessa manhã, é para que essa igreja presbiteriana de Itabirito, ela possa de alguma forma, ou de todas elas, nesse ano de 2022, ser uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja que celebre o nome de Deus, uma igreja que entenda que Deus tem propósito para ela, uma igreja que não vai se abalar com as circunstâncias, com as dificuldades que vêm, que bate a nossa porta, mas que vai permanecer confiando no propósito de Deus Altíssimo. Primeiro, igreja, fazer planos, orçamento, planejamento estratégico, isso não é um fardo. Antes, isso é fundamental para se alcançar resultados, e eles sejam resultados mais adequados, mais eficientes, mais produtivos. Contudo, Deus é soberano, e a palavra final sempre vai ser dele, porque ele planejou para vocês tudo isso que vai vir, que vai acontecer antes da fundação do mundo. Confie nessa promessa. Deus planejou essa igreja, Deus sonhou com essa igreja, Deus sonhou com vocês, com aqueles que virão. Deus sonha com o projeto de evangelização que vai surgir dessa igreja. Deus sonha com a administração da liderança dessa igreja. Deus sonha com aquilo que você vai desempenhar como papel nessa igreja, nesse ano e nos próximos anos. Deus sonha. Portanto, planejem. Portanto, criam estratégias. Portanto, se organizem como vocês estão fazendo nas suas escalas, às quartas-feiras, aos domingos à noite, a escola dominical. Façam, porque Deus tem chamado essa igreja com um propósito. Além de fazermos planos, nós sempre precisamos orar. Paulo diz: ora, lutem comigo, lutem juntamente comigo nas orações. O apóstolo Paulo era o homem que mais orava pelas igrejas. Ele tinha muitas igrejas, muitos filhos da fé, muitas ovelhas espalhadas por todas as partes por onde ele passava, e ele falava assim: lutem comigo, porque tem um propósito. Eu estou sentindo que há uma luta espiritual, há uma dificuldade no mundo espiritual, há ciladas vindo sobre a minha vida, mas lutem comigo em oração para que eu possa. E o plano dele mudou, mas aqueles irmãos oraram para que a vontade de Deus fosse feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. E ela se fez. Então orem, meus irmãos, orem, se coloquem de joelho, orem pela igreja presbiteriana Itabirito, orem pelas famílias que se converterão nesse lugar, orem pelo crescimento desse trabalho nessa localidade, para que essa igreja cresça, para que vocês adquiram terreno, para que possam construir uma sede. Orem com a liderança dessa igreja, estejam juntos participando. Em terceiro lugar, a oração, ela é essa batalha, e ele ora para que juntos possam fazer isso. Além disso, para que os planos de Deus sejam realizados. Os nossos planos nós fazemos para as nossas vidas, nós sonhamos em casar, estudar, ter uma formação, ter família, em ser membro de uma igreja, em ser um crente fiel. Isso tudo é lícito e tem que continuar sendo, acontecendo na vontade de Deus, nos planos eternos de Deus, em sintonia com Deus. E quando a resposta não for a nossa, meus irmãos, nós precisamos procurar entender qual é a resposta então, Senhor. Qual é o caminho então, Senhor? Para onde o Senhor quer que nós estejamos indo? Quarto lugar,
temos que expressar profunda gratidão às pessoas que Deus usa para nos abençoar com bênçãos até materiais. Verso 27 diz aqui, então, que os gentios convertidos se reuniram e falaram assim: olha, nós precisamos ajudar aqueles irmãos. Nós precisamos, de alguma forma, ver a necessidade deles. Itabirito passou por uma tragédia alguns meses atrás. Muitos irmãos ajudaram vocês. Algumas igrejas, algumas ofertas vieram ao socorro de vocês, porque vocês se manifestaram e de coração aberto receberam. Vocês vão estar na mesma situação para ajudar outras igrejas, outras comunidades, outras congregações. Vocês precisam entender isso, que nós precisamos fazer com que o reino de Deus ele seja compartilhado, e que aquilo que temos é de Deus. O recurso que você tem não é seu, foi dado por Deus. Você é simplesmente um mordomo daquilo que Deus te deu. E seja um bom mordomo, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Tudo que nós temos vem dele. E às vezes nós temos dificuldade de colocar aqui diante dele, para a casa dele, para as causas dele, aquilo que ele simplesmente pede para testar a nossa fé. Para saber o que nós amamos mais: a Deus ou o dinheiro. Portanto, dê, oferte, seja envolvido com o seu dinheiro, seja um dinheiro envolvido com a obra de Deus. E você vai ver como que Deus vai abrir portas, porque a palavra dele é fiel, chuvas, janelas, bênçãos espirituais. Porque Ele pode, Ele é o dono da prata e do ouro, e Ele vai sustentar, e Ele sustenta as nossas vidas. E aqueles gentios convertidos, eles se sentiam no dever, porque foram instruídos aqui, foram instruídos pelo apóstolo Paulo, foram instruídos aqui pelos judeus convertidos. Precisam, de alguma forma, difundir a palavra do Senhor desta mesma maneira. Cada oferta, contribuição, doação em obediência é agradável aos olhos de Deus, diferente do que fez Ananias e Safira. Você conhece bem a história. A igreja está surgindo, Deus está fazendo grandes milagres e prodígios, as pessoas estão vindo, trazendo tudo, colocando aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem administrar o recurso, para que o reino de Deus crescesse ali, naquela igreja primitiva. E naquele momento, naquele cenário, aparece um casal que quer se destacar, que quer estar no holofote dos apóstolos e da igreja. E eles vendem o terreno, mas não são fiéis, ou não são verdadeiros, não são legítimos. E ali Pedro, então, se levanta para ensinar uma grande lição à igreja. Eles pagaram com a vida. Porque naquele momento, meus irmãos, essa disciplina, por mais que você fale assim, mas como Deus foi injusto, como Deus foi cruel, como é que Deus pôde fazer isso? Aquela disciplina, naquele momento do surgimento da igreja, fez com que aquela igreja pudesse permanecer a sua identidade. A eclesia que estava nascendo, ela pudesse ser uma igreja santa, uma igreja que aprendeu a ter liberalidade, uma igreja que aprendeu a servir, diferente da corrupção e avareza que Ananias e Safira queriam introduzir no meio da igreja. Há muitas pessoas que acham que são donos da igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Nós somos apenas servos e temos o privilégio de participarmos dessa obra que Deus nos chamou para realizar. A igreja precisava passar por essa disciplina para entender propósito. Porque planos mudam. Os planos mudam. E o mais importante é nós estarmos firmados naquilo que Deus estabeleceu para nós, para a nossa vida, para a vida de vocês, para a igreja de vocês. Quinto lugar, é justo e necessário que os membros da igreja, eles estejam constantemente contribuindo financeiramente para a manutenção da igreja e dos que com especialidade se afadigam na palavra
e no ensino. Paulo escreve isso em 1 Timóteo capítulo 5:17. Honrem aqueles que de fato serão ministros da palavra de Deus, que vão se esmerar, que vão se dedicar à palavra de Deus, que vão orientar e pastorear a vida de vocês, que vão ser pastores, que vão ter uma história e que vocês devem honrá-lo da melhor forma possível. Que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, Ele possa ser exaltado na vida dessa igreja, nesse ano de 2022, aqui em Itabirito. E que desta igreja nasçam tantas outras comunidades, cresçam, com o entendimento que precisamos ter de Deus soberano, o Deus que cuida de nós, o Deus que sabe daquilo que precisamos, e assim possamos ser instrumentos da sua glória.